Opa, 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 nós temos novidades quentinhas, bombásticas. Sidônio, nosso grande camarada, nosso herói, não desista, estamos aqui apoiando e torcendo por você. Infelizmente, essa vai ser mais uma terrível semana para o nosso Sidônio, o secretário da comunicação responsável pela propaganda estatal para tentar melhorar a aprovação do Lula e estancar a sangria da sua rejeição. Mais uma pesquisa sai mostrando qual é a opinião pública hoje sobre o Lula. A pesquisa Opinião. E parece que é aquela coisa, né? A grande maioria do povo brasileiro está com saudade do Bolsonaro. A pergunta desse gráfico que você está vendo era: você considera o governo Lula pior ou melhor que o governo Bolsonaro? Como você pode ver em vermelho, 45% acredita que o governo Lula é pior do que o Bolsonaro, 17% acredita ser igual e 35% melhor. Ou seja, nós estamos com 6% a mais de pessoas que acreditam que o governo que o governo Lula é pior do que o governo do Bolsonaro. A única região que o Lula ganha continua sendo a região do Nordeste, como vocês podem ver aqui em cima. E aqui vem em relação ao que você acha do governo em si. Olha a distância, a diferença de quem acha que o governo está péssimo, que é 29%, e quem acha que o governo está ótimo, 7%. Péssimo está superando o ótimo, assim, vertiginosamente, né? Impressionante. E achei uma coisa interessante, no Nordeste tem mais pessoas considerando péssimo do que ótimo e também péssimo do que bom. Olha que interessante, rapaz, até o Nordeste está se libertando. Olha só como o Nordeste a parte do péssimo no Nordeste está parecido com os outros países. E aí aprova ou desaprova o governo, mais desaprovação do que aprovação, quase 10% a mais de desaprovação. Mais uma vez, só ganha no Nordeste, daí mesmo assim não é uma diferença tão grande. No Sudeste é absurda a diferença, 17%. Olha o tamanho. E aqui nós temos 13% de diferença, 23% de diferença no Sul. Cara, é um governo extremamente rejeitado. Aqui mostra que se você for fazer estratificado, né, idade, profissão, a renda média, o único grupo que o Lula ganha é o grupo sem religião. Aqui, ó, sem religião, 59% contra 36%. O resto, todos têm mais aprovação do que rejeição. E aqui, o resultado do governo Lula. Como é que ficou a vida das pessoas nesse período aí? Aqui já é o Datafolha, tá? 61% teve que diminuir a frequência que come fora de casa, 58% reduziu a quantidade de alimentos que costuma comprar, 50% trocou a marca de café por uma mais barata, 49% diminuiu o consumo de café e apenas para 21% não mudou muita coisa. E tem mais, hein? Preço, 50% diminuiu o consumo de água, luz e gás, 47% buscou outra fonte de renda, o povo está tendo que arrumar outro trabalho para sobreviver com o Lula, 36% reduziu a compra de remédios, 32% deixou de pagar dívidas e 26% deixou de pagar contas da casa. Mais uma terrível semana para o Lula. Sidônio, há mais de 3 meses, não conseguiu entregar um resultado, pelo menos não para eles. Para nós, o resultado tem sido muito, muito bom. Eu acho que tem que ter uma estátua do Sidônio erguida em algum momento aí no futuro não muito longínquo. Mas mais uma semana terrível para eles, né? Gastando milhões e milhões, falando de diversos programas, Bolsa Família. E depois vem a agiotagem do Lula, né, que é usar o seu dinheiro para emprestar dinheiro para você a juros, porque se você não pagar, você vai perder o seu dinheiro para o banco. Foi uma dessas grandes ideias que eles tiveram para melhorar a situação. Depois vem a isenção do imposto até R$5.000, que eles sabem que vai demorar meses, anos para ser aprovado. E quando for aprovado não vai ser do jeito que eles querem. E inclusive, é uma jogada de mestre deles. Nada disso ajudou, nada disso conseguiu estancar o sangramento, a hemorragia. O governo continua sendo considerado agora um dos piores governos que o Brasil já teve, mesmo com toda a imprensa defendendo, Daniela Lima, STF, sem nenhuma interferência do judiciário, né? Miriam Leitão dizendo que tudo que está acontecendo é bom, o café está caro, entenda porque isso é bom, a picanha está caro, entenda porque isso é bom. Mesmo com a imprensa passando pano e fazendo propaganda diariamente, não adianta, o povo não quer mais. E é por isso que eu digo, Deus escreve certo por linhas tortas. O Lula 3.0 veio para acabar com a história Lula, PT, e impedir que a esquerda alcance poder no país novamente. Assim, ele veio para nos ajudar. Eu acho que esse período que nós estamos passando será uma lição que vai resgatar muita gente daquele calabouço ideológico de achar que com o Lula era melhor. Essa narrativa está morrendo graças ao Lula 3.0.
Opa! Nós temos novidades quentinhas, bombásticas, direto dos Estados Unidos sobre as punições ao ministro Alexandre de Moraes que estão avançando. Devagar, mas elas estão avançando em várias frentes de modo consistente. Eu vou te mostrar nesse vídeo 3 coisas. Primeiro, quais são as 4 pastas do governo americano que estão cuidando das punições contra o Moraes. Em segundo lugar, o que acontece a seguir agora em seguida. E em terceiro lugar, como que a Casa Branca está se mexendo contra o Moraes. Olha, qualquer notícia sobre uma possível punição do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes por conta dos seus muitos abusos judiciais aqui no Brasil que estão passando impunes até agora, sempre é uma boa notícia. E se você já está animado, vai curtindo o vídeo para que mais pessoas possam receber também essa novidade. Mas essa novidade aqui de hoje mostra como que a coisa está ficando séria. Dá uma olhadinha aí o que saiu no portal Metrópolis na coluna do Paulo Capelli. Olha aí. Sanção a Moraes é analisada por 4 pastas do governo Donald Trump. Conselheiro de Donald Trump, Jason Miller se juntou a Elon Musk nas críticas recentes ao ministro Alexandre de Moraes. Miller afirmou no último domingo que o magistrado é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Pausa. Presta atenção nisso aqui. Conselheiro do presidente Donald Trump disse que Alexandre de Moraes é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. As sanções a Moraes estudadas pela Casa Branca, contudo, caminham aos poucos. Isso porque o texto é analisado por 4 departamentos dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Quem é Jason Miller, para quem não sabe? É esse rapaz aqui da foto, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Aí ele na foto, ó, com o presidente Donald Trump, um dos conselheiros mais próximos do presidente americano, que alguns anos atrás foi ele mesmo alvo da truculência de Alexandre de Moraes. Anderton, como assim? Ó, você não sabia disso? Dá uma olhadinha aqui então na matéria da Gazeta do Povo, olha aí. Conselheiro de Donald Trump e cotado para novo governo foi alvo de Moraes. Essa matéria aqui é de 12 de novembro de 2024. Gente, que absurdo, né? O Moraes ele não poupa ninguém, nem mesmo um dos conselheiros mais próximos do Donald Trump. Olha aqui o que aconteceu. Em 7 de setembro de 2021, ou seja, 3 anos antes, quando chegou ao Brasil para participar do CPAC, maior evento conservador do mundo, adivinha o que aconteceu? O Miller ficou detido por algumas horas no Aeroporto Internacional de Brasília para um interrogatório feito pela Polícia Federal a pedido de quem? Dele, Alexandre de Moraes. O procedimento fez parte do inquérito das fake news sediado no Supremo Tribunal Federal. Gente, realmente ele é o imperador do mundo. É o rei e juiz de tudo que existe na face da Terra. Até a opinião de um cidadão americano que não tem nada a ver com o Brasil, que é uma autoridade de um país estrangeiro e que tem o direito de pensar e de dizer o que ele quiser lá fora, até isso, até mesmo ele, o Jason Miller, foi alvo do Alexandre de Moraes. Olha o constrangimento e a humilhação desnecessários que o Moraes fez o Miller e a sua comitiva passarem aqui no Brasil. 2 policiais federais abordaram ele, levaram ele para um outro local e começaram a fazer as seguintes perguntas. Dá uma olhadinha aí, ó. Eles falaram: diga todas as pessoas com quem você se encontrou enquanto esteve no país e quem está ajudando você com o Getter. Quem são os seus representantes? Aí eu pensei, olha, chega, vamos ligar para a embaixada, vamos chamar um advogado. A embaixada norte-americana interveio e pouco tempo depois, Miller foi liberado. Antes de a gente partir aqui para entender o que o governo americano está preparando contra o Moraes, as 4 frentes de atuação ali, eu preciso aproveitar essa história aqui do Jason Miller para te falar muito rapidamente sobre a Gazeta do Povo. A Gazeta é uma patrocinadora aqui do canal. Ela possibilita vídeos como esse, gratuitos, análises para vocês. Além disso, você não vai achar informações como essa história aqui do Jason Miller na imprensa tradicional, ou se você achar, vai ser com aquela visão da militância de redação que passa pano pro Moraes, que distorce fatos para colocar sempre a direita em uma péssima luz. Não, na Gazeta do Povo é diferente. A Gazeta é um jornal que compartilha os nossos valores conservadores e cristãos, que faz jornalismo sério e comprometido e que não se dobra aos donos do poder, que não depende de dinheiro de governo nem de acesso a fontes poderosas como os ministros do Supremo. E nesse mês, a Gazeta liberou uma oferta especial para quem acompanha os meus vídeos. Assinatura por apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses e você cancela quando você quiser. Vou até colocar um QR Code aqui para facilitar aqui para você, ó. Dá uma olhadinha aí, ó.
Aqui, ó. Garanta agora a sua assinatura. É só você digitar o seguinte endereço no seu navegador: gazetadopovo.com.br/Deltan, ou então você mira com o seu celular aqui no QR Code da tela, ou clica no link da descrição. Tem vários jeitos aí, todos eles conduzem ao mesmo lugar. É só você fazer isso e então você vai poder fazer a sua assinatura, que fortalece a Gazeta e ajuda a manter o espaço livre da influência do poder, livre da influência da esquerda, livre da influência do dinheiro público e da autoridade dos poderosos supremos do nosso país. Vou repetir o caminho para você: gazetadopovo.com.br/Deltan. E agora que você já entendeu essa história aí do Jason Miller, vamos voltar agora ali pro Metrópolis, para aquilo que a gente estava vendo logo antes. Olha aí comigo, porque eu quero seguir nessa história aqui com você, para entender o que está acontecendo lá no governo americano em relação às punições contra o Moraes, que é uma análise agora feita, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por 4 pastas diferentes. A parte diplomática do Departamento de Estado, a parte de segurança nacional do DHS, o Department of Homeland Security, a parte econômica no Departamento do Tesouro e ainda tem uma parte jurídica no Conselho da Casa Branca. Vamos dar uma olhadinha uma por uma dessas áreas para entender esses passos, começando aqui pela parte diplomática. Vamos dar uma olhadinha aí comigo, ó. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, o Department of State, comandada por Marco Rubio, precisa emitir seu parecer. Quando o senador Rubio afirmou que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Olha, importante, o próprio Rubio, no passado, ele pediu para que o Moraes fosse punido. Isso ainda no governo anterior americano, o governo dos democratas, da esquerda nos Estados Unidos. O que será que vem daí agora, hein? Agora que ele tem a caneta na mão para decidir. E agora veja a parte relacionada aqui à segurança nacional dos Estados Unidos, ó. Dá uma olhadinha aí comigo. Chefiado pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional, Department of Homeland Security, também opinará sobre o tema. O Waltz é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm proximidade com o país, como o governo brasileiro. Aqui é uma das partes mais importantes agora. Veja como que uma das punições contra o Moraes seria a pena de morte financeira, que é aquela que vai bloquear todo o patrimônio do Moraes no mundo inteiro e impedir que ele tenha uma conta bancária ou até cartão de crédito em praticamente todos os bancos da face da terra, e essa pena pode ser estendida até para parentes próximos como a esposa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como a sanção a Moraes envolveria um bloqueio financeiro ao ministro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o Department of the Treasury, tem sido consultado. O Conselho da Casa Branca... Não, calma aí, para aí. Ó, então até agora a gente já viu aí 3 áreas. Vamos olhar agora a última área, que é a área jurídica. O Conselho da Casa Branca, White House Counsel, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, completa a lista dos departamentos envolvidos. Então a gente viu aí 4 departamentos envolvidos. A gente viu o Departamento de Estado, do Marco Rubio, o Department of Homeland Security, a gente viu ainda o Departamento do Tesouro e agora o Conselho da Casa Branca. Beleza, Deltan, e depois de todas essas análises aí, o que vai acontecer? Olha, se todas essas pastas, se todas essas áreas do governo americano, ou pelo menos a maioria delas, recomendar ao presidente americano sanções a Moraes, são emitidos então pareceres que vão direto para a mesa de Donald Trump. Dá uma olhadinha aqui, ó. Só após cada área emitir seu parecer, seja dando aval, pedindo ajustes ou refutando o texto, o conteúdo chegará às mãos de Donald Trump, já com a posição de cada órgão. Caberá unicamente ao presidente dos Estados Unidos dar a palavra final sobre o assunto. Agora me responda uma pergunta aqui, ó. Além de toda a fundamentação jurídica e política que já existe para sancionar o Moraes, que já é suficiente para as punições ocorrerem, o que vocês acham que o Trump vai fazer quando, além de tudo isso, ele lembrar que esse mesmo ministro do STF é o que estava atrapalhando os negócios dele, próprio Trump, na empresa de mídia do presidente, a Trump Media, com o bloqueio da Rumble, que é a plataforma que a Trump usa para funcionar, a ponto de Trump Media e do Rumble juntas terem que processar o Moraes lá na Justiça Americana da Flórida. Vocês acham que o Trump vai ser misericordioso? E o que você acha que vai acontecer se o Trump decidir pedir conselho ali para um dos seus conselheiros mais próximos, como Elon Musk? O que você acha que o Elon Musk vai dizer para o Trump fazer em relação ao Moraes? Vai me contando aí sua opinião nos comentários. E agora veja comigo como isso está de fato avançando lá nos Estados Unidos, já que a própria Casa Branca está se mexendo em busca de informações contra o Moraes. Recentemente, em busca de mais informações, integrantes da Casa Branca entraram em contato com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e com o jornalista Paulo Figueiredo para fazer perguntas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes.
Olha, não esquece de me contar a sua opinião, eu quero saber o que você achou dessa notícia do Metrópolis sobre o andamento das punições a morais lá nos Estados Unidos. Me conta aí nos comentários, deixa um grande abraço e não esquece de assinar a Gazeta. Nessa quinta-feira tem coluna minha novinha, fresquinha no site para você conferir. Um grande abraço.